Troca Livros apresenta O Fim do Brasil. Editora Escrituras. Escrito por Felipe Miranda. Narrado por Gabi Tricânico. Se alguém se dispusesse a escrever a história completa dos desastres econômicos, o resultado seria um livro bem grosso. Cada nação e cada geração parece ter o desejo de adicionar capítulos próprios a essa história. Nesse sentido, o Brasil costuma ser mais fértil do que a maioria. Mas o que é economia, afinal? Trata-se meramente de uma palavra que usamos para as conexões e os acordos através dos quais as pessoas conseguem os bens que desejam e de que precisam. Cada indivíduo sabe como agir. Cada um usa seus próprios recursos, tempo, dinheiro, imaginação, seja lá o que for, da melhor maneira que pode. O governo, com suas leis e políticas econômicas, prepara o palco para esta grande aventura acontecer. Assim, estabelece o contexto em que os compradores, vendedores, produtores e consumidores poderão obter o que desejam com suas negociações. Com base em experiências dolorosas, observações e teoria, sabemos há muito tempo que, quando a riqueza material está em questão, não há melhor sistema do que a quase ausência de sistema. Ou seja, existem certas condições que devem ser preservadas, como direito à propriedade, cumprimento dos contratos, previsibilidade nas políticas, nos impostos e na estrutura legal. No mais, é melhor deixar o sistema econômico evoluir sozinho. Por quê? Porque aqueles que deveriam melhorar o sistema são humanos e, portanto, estão propensos a cometer erros ao colocar os próprios interesses à frente dos anseios da sociedade. Outra maneira de ver a questão é perceber que as decisões políticas obedecem à mesma lei de utilidade marginal decrescente que rege tudo na vida. Um pouco de interferência política pode ser algo bom. Mais interferência produz menos retorno sobre o investimento. E muita interferência política é sempre um desastre. Políticas governamentais são menos eficazes à medida em que se tornam mais ambiciosas. No mínimo, a eficácia delas em gerar prosperidade é reduzida. Pode servir a outras finalidades, por exemplo, transferir riqueza de um grupo para outro, geralmente dos favorecidos para os menos favorecidos. Mas, considerando a produção de bens e serviços, a política se torna contraproducente, quase que de forma imediata. Os governantes impõem seus planos a milhões de pessoas que já tinham metas próprias e que as conhecem melhor do que ninguém. Quanto mais se tira o planejamento delas, colocando-o nas mãos distantes dos servidores públicos, com menos eficiência o sistema funciona. Provavelmente, o maior incômodo para os governos ambiciosos é a política fiscal. Os políticos acreditam que terão mais chances de se reeleger aumentando a produção de bens e serviços de forma que os eleitores melhorem de situação. Eles não podem aumentar a produção diretamente, por isso se apoiam no lado demanda da gangorra. Acreditam que, incentivando a demanda, irão também estimular a oferta. Com o objetivo de obter mais recursos para gastar, os governos cobram mais impostos ou pedem dinheiro emprestado. Nada disso impulsiona a demanda líquida, apenas transfere do setor privado para o público. E tanto a receita fiscal quanto ao crédito disponível são limitados pelos ganhos e pela poupança da sociedade. Isso leva os governantes a dar um passo grande e perigoso: criar demanda, aumentando a oferta de moeda. Não há almoço grátis na economia real. Se fosse possível aumentar a riqueza de uma sociedade simplesmente aumentando a oferta de moeda, o Zimbábue seria a nação mais rica do planeta. Em vez disso, é uma terra economicamente devastada. Imprimir dinheiro é estúpido e desastroso, mas não é impopular, porque há uma defasagem entre a implementação e os setores investidores desfrutam, o que se parece muito com a prosperidade. Mais tarde, a conta vem. Se o seu objetivo fosse desacelerar ou destruir a economia, o meio de fazer isso seria bastante óbvio.
você iria instituir um plano abrangente de crescimento e prosperidade, com diretrizes detalhadas e alterações frequentes. Você prometeria resultados específicos: aumentar os salários, construir aeroportos, baixar os preços, e gastaria um dinheiro que, na verdade, não tem para fazer coisas que poderiam ou não valer a pena. Você imprimiria a quantia suficiente para pagar pelos programas e teria amplo apoio popular, ao menos até que esses programas se mostrassem improdutivos. Leitores inteligentes irão detectar as linhas gerais desse ativismo nas políticas de quase todos os governos importantes do mundo desenvolvido. Todos afirmam que estão ajudando suas economias a atingirem um nível de perfeição que não poderiam alcançar sozinhas. E todas essas economias, sob o peso da dívida, da idade e das políticas governamentais, agora rangem e gemem, avançando em um ritmo cada vez mais lento. Se isso está acontecendo ao Brasil, com sua população jovem, seus recursos naturais aparentemente limitados e o seu baixo nível de endividamento, é devido ao poder perverso das políticas governamentais. Com o Plano Real, a economia brasileira se estabilizou e progrediu rapidamente. O Goldman Sachs classificou o Brasil em 2001, junto com a China, Rússia e Índia, como uma das economias do BRIC destinadas a liderar o crescimento econômico mundial no século XXI. A previsão parecia se concretizar em 2010, quando o PIB brasileiro registrou um crescimento de 7,5%. Só que 2 anos depois, o crescimento havia caído para 0,9%, ou seja, havia parado. A história se tornou ainda mais deprimente quando a inflação subiu para 7% em 2013, juntamente com a previsão de mais um ano de estagnação econômica em 2014. Isso, naturalmente, leva aos já conhecidos problemas políticos e sociais, agravados pela vergonhosa derrota da seleção brasileira, depois da fanfarra e do enorme investimento para a Copa do Mundo. O que você verá aqui é uma descrição detalhada do que deu errado no caminho para o crescimento e prosperidade. Felipe Miranda revela os enganos, as vaidades e os equívocos que têm atormentado sistemas econômicos ao redor do mundo e por muitas gerações. Ele explora as últimas contribuições do Brasil para a mítica e volumosa história da calamidade econômica e destaca as singularidades brasileiras para o gênero. William Bill Bonner, empresário americano, fundador e presidente da Agora Inc., autor de vários livros e artigos de economia e finanças. Em 1997, recebeu o prêmio do Empresário do Ano, concedido pela Ernst Young, LLP, Kaufman Foundation, USA Today e Nasdaq, e em 2010, o prêmio de Homem do Ano, pela Associação de Marketing Direto da Washington Education Foundation. Capítulo 1. A morte do Brasil aos 20 anos de idade. Ao despertar de sonhos inquietantes, o Brasil se viu transformado num gigantesco defunto. O que me aconteceu? Pensou. Era aquilo mesmo. De forma prematura, o país havia morrido ainda aos 20 anos de idade. Havia algo de surreal no processo. Empresas e pessoas podem ir embora mais cedo, mas países? Sim, exatamente. O Brasil, tal qual nós conhecemos, acabou. A quinta economia do mundo, a letra B dos BRICS, a representação do futuro, a grande potência continental, abaixo da linha do Equador, está em seu leito de morte. Explica-se a metáfora. A história do Brasil, da forma como observamos hoje, tem início em julho de 1994, a partir da adoção do Plano Real, cujo resultado imediato foi a estabilização da economia. Antes disso, era pré-história. Somente a partir da recuperação da confiança na moeda e do controle da inflação, podemos falar em uma economia estável. A inflação batendo em 80% ao mês impede qualquer civilidade nas relações econômicas. Se metade de seu poder de compra é corroído ao longo de um único mês, abandona-se de imediato a ideia de um orçamento familiar equilibrado. Isso posto, não há como existir qualquer padrão de consumo consistente e saudável. Cabe às famílias apenas correr ao supermercado e estocar o máximo de produtos ao seu alcance. E se destacarmos o consumo, tampouco podemos contar com investimento.
O empresário jamais tomará a decisão de ampliar sua capacidade produtiva se não existir confiança na moeda. E as regras do jogo são, a cada ano, alteradas a partir de um novo plano econômico. Sem consumo e investimento, não há economia que resista. A partir da estabilização em 1994, nasce um novo Brasil. Estimula-se uma demanda reprimida secularmente, a partir da retomada da confiança na moeda e com desdobramento óbvio sobre o consumo. Paralelamente, com regras mais claras e maior visibilidade, foi possível retomar investimento. Tudo isso com o empurrão exógeno de uma safra formidável, aquela que acabou batizada de âncora verde. Em pouco tempo, mais precisamente 5 anos depois, o Plano Real supera sua infância. Para conter as crises fiscais e cambial do ano de 1999, cujos detalhes virão a seguir, implementa-se o famoso tripé macroeconômico, alinhando-se à ortodoxia de política econômica em âmbito global. Os alicerces da gestão macro passam a ser o sistema de metas de inflação, o câmbio flutuante e a perseguição da austeridade fiscal. Assenta-se as bases da política econômica para o início do novo milênio, com reforços importantes ao arcabouço institucional, vindo da Lei de Responsabilidade Fiscal e do fortalecimento das agências reguladoras. A primeira teve um papel fundamental para dar a estados e municípios alguma disciplina fiscal. Os governos estaduais e as prefeituras não gozam sozinhos de incentivos para controlar o orçamento. A princípio, poderiam gastar em excesso e adotar medidas populistas, fortalecendo-se junto à população local, pois o ônus do desequilíbrio fiscal e da inflação, consequência imediata do descontrole das contas públicas, cabe estritamente à União. É uma questão da macroeconomia nacional. A Lei de Responsabilidade Fiscal nasce justamente para combater esse problema. Em paralelo, as agências reguladoras precisam, em setores estratégicos e sob intensa regulamentação, exibir características de gestão essencialmente técnicas, sem interferência política. Somente assim estará garantida a melhor eficiência setorial em contrapontos aos interesses eleitoreiros ou monopolistas. São basicamente essas as diretrizes macroeconômicas centrais de 1999 a 2009. Mais à frente será mostrado como seu resultado foi importante. A coisa muda de forma radical a partir da crise de 2008, com o início nas hipotecas de alto risco dos Estados Unidos, cujo ápice é marcado pela quebra do banco Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008. Tentando transformar a tempestade internacional em marola, o governo brasileiro adota de forma deliberada uma série de medidas heterodoxas e desalinhadas ao tripé macroeconômico anterior. O conjunto de deliberações foi batizado de Nova Matriz Econômica. Grosso modo, a tal nova matriz carregava uma tríade diferente e, de certa forma, antagônica à anterior. Suas características canônicas foram a perseguição de uma taxa de juro baixa, a busca por uma taxa de câmbio competitiva, o aumento da participação do Estado na economia. O argumento aqui é de que, embora possa haver alguma influência externa nos problemas da economia brasileira pronunciados em 2014, a raiz da estagnação, baixo crescimento econômico e alta inflação, está justamente na proposição da política econômica heterodoxa desenvolvida a partir de 2009. Pormenorizando a exposição, ao perseguir uma taxa de juro baixa, o Banco Central brasileiro adota uma política monetária excessiva expansionista, sem o devido cuidado com a inflação. O corolário passa a ser a convivência sistemática com uma variação de preços em linha com o teto da meta, de 6,50% ao ano, ignorando o pressuposto crucial do regime de que se deve perseguir o centro do intervalo, no caso 4,5% ao ano, sendo a banda de 2 pontos, para cima ou para baixo, feita apenas para absorver choques exógenos transitórios. A obstinação da política monetária ortodoxa num regime de metas é controlar a inflação. Não se deve nem se pode partir da visão ideológica de que a taxa de juro precisa ser baixa. O juro básico será aquele condizente com o controle da inflação, simples e direto, sem ideologia. Ferimos, portanto, a primeira perna do tripé macroeconômico clássico, atrelada ao sistema de metas de inflação. Vale ressaltar que, ao buscar uma taxa de câmbio competitiva, o governo revela, de maneira implícita, a existência de uma meta para a relação entre o dólar e o real.
Decepamos a segunda pena do tripé original, aquela do câmbio estritamente flutuante. Sem extremismo na proposição. Não se trata de argumentação xiita de que a hipótese de câmbio flutuante exige completo autismo do Banco Central. Em nível global, reconhece-se a tese de que as autoridades monetárias são fear of floating. Em bom português, os bancos centrais têm medo do excesso de flutuação do câmbio que pode causar inflação, mexer com a dívida das empresas na forma súbita ou bagunçar importações e exportações. Nesse âmbito, momentos de grandes saltos para cima ou para baixo da taxa de câmbio exigem intervenção do Banco Central como forma de suavizar a flutuação e minimizar seus impactos sobre a economia real. O problema é que o Banco Central brasileiro se aproveita da prerrogativa para perseguir uma meta de câmbio, mesmo em momentos de volatilidade próximas às suas mínimas históricas, contrariando o preceito de câmbio flutuante. Algo curioso a ser observado. Embora um dos elementos da matriz econômica, em sua gênese, seja a procura por uma taxa de câmbio competitiva, real desvalorizado, nota-se uma mudança na direção, sobretudo, a partir de 2013, quando a inflação passa a incomodar mais. O Banco Central atua daí em diante para manter o câmbio apreciado, dólar barato, como forma de conter a elevação generalizada dos preços. O comportamento difuso denota a utilização da relação do dólar real como instrumento de política monetária e o desconforto com a ideia de câmbio verdadeiramente flutuante. Seja competitivo ou apreciado, o câmbio será de 2009 em diante, administrado conforme as intenções monetárias do Banco Central, em conflito com a ideia inicial de que a taxa seria determinada pelas condições do mercado. As condições a respeito da última parte do tripé são ainda mais problemáticas. Foi negligenciada a importância da austeridade fiscal, assim como foram descumpridas sistematicamente as metas do superávit primário, o quanto o governo economiza sem considerar os gastos com juros. Ademais, para fingir algum equilíbrio das contas públicas, as cartilhas tradicionais foram substituídas pela chamada contabilidade criativa, em que se atrasam pagamentos e repasses do setor público, implementam-se negociações triangulares entre as diversas organizações estatais e cobram-se gordos dividendos de empresas de economia mista, mesmo sem que seus respectivos balanços patrimoniais permitam. A política fiscal irresponsável é possivelmente a principal causa da estagnação brasileira. Primeiro, porque, como muito bem caracterizou o Prêmio Nobel de Economia Thomas Sargent, a inflação é um fenômeno fiscal. Por definição, inflação é o aumento generalizado dos preços. Isso só pode acontecer de maneira sistemática se a demanda agregada cresce em ritmo superior à oferta. Temos observado juntamente isto. O governo, com leniência dos gastos, empurra para cima a demanda agregada sem que a oferta acompanhe, simplesmente porque o setor privado é expulso pela presença do Leviatã naquilo que, em linguagem técnica, chama-se efeito crowd-out. E o governo, ao gastar mais do que arrecada, impõe um custo futuro à sociedade. Para devolver o orçamento ao equilíbrio e compensar o ímpeto gastão do presente, as futuras gerações precisarão oferecer maior taxa de poupança, menos consumo e ou encarar mais impostos. Destruímos uma a uma as três pontas do tripé. Assim, a partir da implementação do Plano Real, nasce um novo Brasil, cuja maturidade é atingida em 1999. Esse mesmo país, porém, começa a morrer por meio da nova matriz econômica. O crescimento econômico do governo Dilma é o menor desde a era Collor, e a inflação foge do controle, encerraria 2014 beirando os 10% ao ano, não fosse pelo controle de preços da gasolina e da energia. Em resumo, estamos prestes a voltar a condições anteriores a 1994. Seria o fim do Brasil? As consequências mais fortes começam a ser sentidas ainda em 2014. O ano acabou marcado pelo padrão Filipão, em alusão à derrota por 7-1 do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo. No campo econômico, a inflação anual de 2014 aponta para 7%, sendo preciso 6,50%, e o crescimento sugere 1%, sendo preciso algo em torno de 0,8%. Mas não havendo alteração de rota, será só o começo. O atual governo erra em seu diagnóstico. Elogia a nova matriz econômica e atribui a estagnação ao cenário externo, tese que será refutada um pouco à frente. Obviamente, sem o diagnóstico adequado,
não poderemos contar com um bom prognóstico. Não bastassem os desafios em curso, o ano de 2015 sugere adversidades adicionais relevantes. Além do próprio aprofundamento da nova matriz econômica, 2 elementos mais destacados oferecem dificuldade extra. O primeiro é a necessidade de pôr fim ao represamento dos preços de energia e petróleo, com desdobramentos óbvios sobre a inflação. O segundo está associado à perspectiva de subida das taxas de juros no ambiente internacional, o que deve conferir maior atratividade aos títulos do Tesouro norte-americano e, possivelmente, retirar capitais dos mercados emergentes, Brasil incluído. Dada já a presente fragilidade das contas externas, conforme ficará claro à frente, o processo pode significar uma crise cambial de proporções relevantes. Preâmbulo feito, este livro foi escrito com 3 objetivos explícitos. Destarte: faz-se necessário alertar para os riscos atrelados ao possível endurecimento da heterodoxia na política econômica com a nova matriz econômica, levando-as a um processo de argentinização, como o perdão do neologismo e o devido respeito aos hermanos. Nota que o governo Dilma já admite o controle de certos preços em nível micro. Não se pode descartar que a simpatia ao tabelamento ou congelamento de preços possa ser levado, no cenário extremo, à esfera macro. Em reforço à criatividade contábil, adotada pelo governo brasileiro, além de condenável, per-se caso não seja revertida tempestivamente, pode representar o início de um processo de completa perda de confiança na contabilidade nacional. São 2 características elementares da caminhada bolivarianista em curso. Isso posto, em caso de não interrupção da política econômica, apoiada na nova matriz, o prognóstico é de recessão, com diminuição dos salários, aumento do desemprego, piora dos indicadores sociais em geral e escalada da inflação. A maior parte do livro é dedicada ao argumento supracitado. Abordamos a deterioração dos fundamentos macroeconômicos e o que está por vir, dedicando espaço em separado para os problemas da Petrobras e para o desarranjo do setor elétrico. Antes, porém, separamos um capítulo sobre a censura que a administração Dilma tentou impor às vésperas da eleição presidencial de 2014 aos analistas de mercado. Entre os maiores erros de política econômica está certamente o esforço em prol do cerceamento de opiniões críticas, de tal sorte que o segundo capítulo deste livro discorre sobre as tentativas de calar as vozes dissonantes. Depois, oferecerá alternativas para o investidor e também ao cidadão comum de como proteger seu patrimônio e o de sua família diante da crise que está sendo formada, em sendo possível não somente blindar a poupança até aqui acumulada, mas também incrementá-la. Por fim, encerra-se com a abordagem propositiva à política econômica. Apresenta-se uma alternativa à nova matriz econômica, o caminho para a retomada da ortodoxia, em especial, uma estratégia para enfrentarmos a estagnação, retomando a via do crescimento alto com a inflação baixa. Do pré-real à nova matriz econômica. A situação da economia brasileira antes de 1994 era crítica. Entre 1990 e 1994, o crescimento médio do PIB foi de 1,3% ao ano, enquanto a inflação anual marcou 1,210%. Entre 1986 e 1991, houve 5 planos econômicos distintos: Plano Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Não havia confiança na moeda e tampouco nas instituições, pois as regras do jogo mudavam dramaticamente da noite para o dia. Observamos tentativas sucessivas de congelamento e tabelamento de preços, com implicações trágicas, desde a qualidade sofrível dos produtos até a falta de abastecimento. A imagem das prateleiras vazias nos supermercados era emblemática. O ponto mais traumático acontece no Plano Collor, lançado no mesmo dia da posse do novo presidente e marcado pelo sequestro de liquidez, além de outras medidas heterodoxas, como criação de impostos e novo congelamento de bens e serviços. A partir daquela data, todas as aplicações financeiras superiores a 50 mil cruzados foram bloqueadas por um período de 18 meses. Somente uma economia e um Estado grave pode encontrar como resposta de política uma violência tão atroz. O quadro abaixo, extraído do livro Economia Brasileira Contemporânea, organizado por Fábio Giambiagi e André Vilela, resume a situação da economia brasileira nos anos anteriores ao Plano Real. Base anual: 90-94. Crescimento do PIB: 1,30%. Inflação, IGP: 1,210%.
Investimento FBC. PIB 19,50%. Saldo em conta corrente milhões menos 314. Em julho de 1994, o Plano Real muda a configuração da economia brasileira de maneira radical ao conferir a estabilização e devolver a confiança na moeda. Abaixo apresenta-se o impacto imediato e inequívoco do real sobre a taxa da inflação. Inequivocamente, o Plano Real estabelece um novo paradigma para a economia brasileira. Há 2 pontos nevrálgicos a respeito deste plano. O primeiro é a compreensão sobre a necessidade de atacar o componente inercial da inflação, o quanto a elevação de preços corrente dependia em grande medida da evolução dos preços no passado, criando um ambiente de retroalimentação. O segundo corresponde ao reconhecimento da relação simbiótica entre a política fiscal e a inflação. A primeira fase do Plano Real representa justamente o ajuste fiscal e a perseguição do equilíbrio do orçamento público, marcado pela criação do Fundo Social de Emergência e do Imposto sobre Movimentações Financeiras. Subsequentemente, inicia-se o período da URV, Unidade Real de Valor, com indexação completa da economia e alinhamento forçado de todos os preços relativos. Por fim, a terceira fase marca a transformação efetiva da URV em moeda, a partir da introdução do real, cuja consequência imediata é a queda da taxa de inflação. Em paralelo ao controle de preços, houve vigoroso crescimento econômico. Depois de anos de demanda reprimida, o resgate da confiança na moeda e a recomposição de salários reais pavimentaram a via para o incremento do consumo. Ademais, a maior confiança nos negócios e a previsibilidade do cenário, afastado o risco de alteração das regras do jogo em face ao sucesso do plano, conceberam um panorama mais profícuo ao investimento. O crescimento da economia, em 1994, foi de 5,9%. A indústria andou muito bem e a agropecuária também, com evolução de 55%, lhe rendeu o apelido de âncora verde do real. A maior oferta de alimentos ajudou de maneira... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.